Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre fisiologia vegetal. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre fisiologia vegetal. Vamos lá? É o seguinte, e para começarmos essa segunda parte, nós iremos falar sobre a condução da seiva elaborada, tá certo? A teoria mais aceita, gente, é a teoria que nós chamamos de fluxo de massa. E aí vem a pergunta: como a matéria orgânica se movimenta dentro do floema? Não sei. Eu vou estar explicando para vocês. É o seguinte, as folhas são os órgãos-fonte da matéria orgânica. Então, o floema vai possuir maior concentração de matéria orgânica lá nas folhas. E nós temos também as raízes, que nós chamamos de órgãos dreno. Lá, o floema vai possuir menor concentração de matéria orgânica. Então, vamos entender o que acontece. Olha só, a água vai passar do xilema para o floema, tá certo? Onde vai existir maior concentração de matéria orgânica. Então, nós estamos falando de osmose, né? E ao atingir o floema, a água vai empurrar essas moléculas orgânicas para o seu destino, onde elas serão assimiladas, tá certo? Presta atenção nessa imagem aqui. Nós temos do lado esquerdo em azul, nós vamos ter então aí o xilema. Na aula passada nós falamos então da região responsável por absorver essa água, né? E que essa água seria do sentido raiz, folhas. Então perceba que ela está subindo. Ela está subindo por causa daquela pressão positiva que nós falamos. Lembra da transpiração, que vai ajudar também, além da capilaridade? Então ela vai subir. Chegando em um certo ponto, olha aí, ela está passando para o floema, que está em cor de rosa. Por quê? Diferença de concentração. Observem que aí nas folhas nós temos grande concentração de matéria orgânica. Então essa água, ela vai para onde está mais concentrado. Dessa forma, ela vai empurrar literalmente essa sacarose, tá? Para onde ela precisa, dentro do floema. Então o sentido dela vai ser das folhas, que são os órgãos-fonte, para as raízes, que são os órgãos dreno. É entendido? Então, ó, lá tem muita concentração, a água entra e empurra. Então, o sentido da seiva elaborada é folha, raiz. Beleza? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários, tá? E se ainda não é inscrito no canal, já aproveita, ó, clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo e já se inscreve, combinado? Vamos lá. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. O que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica, que vai existir lá nos órgãos-fonte, que são as folhas, e o órgão dreno, que é a raiz. Beleza? O que mais, professor? Nós temos um experimento que gosta muito de cair em vestibular, hein? Fica atento, pode estar caindo aí também no Enem. Vamos entender. Nós temos aqui água e temos uma bolsa com uma solução de glicídio. Ela está bem concentrada. E temos uma bolsa que ela tem água pura. Lembrando que essa bolsa, ela é de um material semipermeável. Beleza? Vamos lá. O que vai acontecer? Vai acontecer um fluxo de água ali da bolsa que estava mais concentrada para a que não estava tão concentrada. Por quê? A água vai entrar por esse material semipermeável, vai aumentar
então a pressão ali dentro e vai jogar a água com a solução de glicídio para a água pura. Entendeu? Então ela vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então nós vamos ter um fluxo da água com os glicídios. Beleza? Entendeu esse experimento? Então vamos lá. É o seguinte, vamos começar a falar agora sobre os hormônios vegetais. E vamos falar de um dos hormônios mais cobrados, tá? Calma aí. Primeiro eu vou apresentar. Nós chamamos eles também de fito-hormônios, fito de plantas, tá certo? Eles vão regular esse funcionamento normal, ou seja, fisiológico, tá certo? Das plantas. Nós temos 5 que nós vamos estar falando. O principal deles são as auxinas, ou a auxina, como está aí. Nós temos também a citocinina, temos o etileno, a giberelina e temos os ácidos abscíssicos, tá certo? Nós vamos falar de cada um deles. O primeiro que nós vamos falar são as auxinas. A principal auxina é o ácido indolilacético, ou seja, o AIA, tá? Então conhecido como AIA. Ele foi descoberto por Charles Darwin no século XIX, em 1881. E ele é encontrado nas regiões meristemáticas que nós estudamos nas aulas anteriores. Você assistiu a aula de histologia vegetal? Não! Não? Então vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para essa aula e estar assistindo depois você volta aqui. Beleza? Também nos embriões e nas folhas jovens. Então olha aí, nas gemas apicais do caule e da raiz que nós vamos encontrar, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, as auxinas vão sofrer influência da luz, que vai determinar uma distribuição completamente desigual, tá certo? No caule, a auxina vai estimular o crescimento, ou seja, a distensão celular, e na raiz vai inibir. Olha que interessante. A luz vai fazer com que essas auxinas corram dela, tá certo? Então elas vão para o outro lado da luz. Quando se trata do caule, essas auxinas vão estimular a distensão da célula. Então ela vai aumentar e a planta, o caule da planta, vai em direção à luz. Agora, quando se trata da raiz, ela vai inibir essa distensão celular e vai fazer com que a raiz vá ao contrário. Olha que interessante, gente. Então, a ação da auxina depende do órgão em que estamos falando. Beleza? Vamos lá. É o seguinte. Quais são as funções, então, das auxinas? A primeira, alongamento celular. O segundo, os movimentos vegetais, que nós chamamos de tropismos. Temos também o enraizamento das estacas. Vamos ter a dominância apical e o desenvolvimento do caule da raiz. Beleza? Vamos falar primeiro de alongamento celular. Percebam aqui que nós temos uma imagem em que do lado esquerdo nós temos uma célula. Essa célula, ela tem aí moléculas de celulose e ela está de um tamanho pequeno comparado com essa da direita. Então, as auxinas vão estimular, certo? A entrada aí desse hidrogênio. O hidrogênio vai estimular as expansinas, que são essas bolinhas que vocês estão vendo nessa imagem abaixo, tá certo? E vai acontecer o alongamento, então, celular. Por isso que a célula cresce. Beleza? A próxima função, então, é a dos movimentos vegetais. Então, eles vão controlar esses movimentos. Como? Através da curvatura da planta. Vai ser em resposta a determinados estímulos. Nós vamos ter o fototropismo, que é aquele
tropismo, aquele movimento, tá? Em que a fonte estimuladora é a luz, que nós falamos agora, né? Nos slides aí passados. Então, as auxinas vão para o lado, então, oposto da luz, e no caule vão estimular a distensão celular, fazendo o caule ir aí em direção da luz. O fototropismo pode ser positivo neste caso, em que vai em direção à luz, ou pode ser negativo. Beleza? Então, pessoal, aqui nós vamos continuar falando sobre o fototropismo. Como eu disse anteriormente, no caule, o excesso das auxinas estimulam o alongamento celular. Nós chamamos isso de fototropismo positivo. Agora, nas raízes, esse excesso de auxina vai inibir o alongamento celular. Então, nós vamos ter um fototropismo negativo. Observem aqui, nós temos a auxina representada por esse pontinho laranjado. Aqui nós vamos ter a representação do que seria o caule e a raiz de uma planta. Nós vamos ter a incidência da luz solar do lado direito. Com isso, as auxinas vão se posicionar do lado oposto ao estímulo da luz. Então, no caule, nós vamos ter um aumento das auxinas na região oposta, e isso no caule causa o fototropismo positivo. Então, nós vamos ter um aumento do alongamento celular, tá certo? Agora, na raiz, nós vamos ter um fototropismo negativo. Com o aumento da auxina nessa região, então, oposta à luz, tá certo? Nós vamos ter, então, uma inibição do alongamento celular. Entendido? Então, é o seguinte, nós vamos falar agora sobre o gravitropismo ou geotropismo. Nesse caso aqui, gel, terra, tá certo? Então, é um tipo de tropismo em que a fonte que vai estimular o movimento é a força gravitacional. Presta atenção aqui. O caule, ele tem geotropismo negativo. Então, ele vai contra a força gravitacional. A raiz tem um geotropismo positivo, então ela vai a favor, tá certo? Prestem atenção aqui nessa imagem. Nós temos uma planta que ela está na posição horizontal. Percebam que as auxinas vão se acumular na parte inferior. E nós vamos ter a seguinte situação. As auxinas estão na região inferior. Percebam que no caule nós temos o aumento do alongamento celular. Então, o geotropismo vai ser negativo, porque o caule vai crescer para cima, ao contrário da força gravitacional. Agora percebam que o aumento da auxina nessa parte inferior, na raiz, ele inibe o alongamento celular. Então, a raiz vai crescer para baixo. Geotropismo positivo. É entendido? Então, a força da gravidade faz com que a auxina se acumule na região inferior da planta. Beleza? Vamos lá. E o enraizamento de estacas? Então, as auxinas vão estimular as raízes adventícias que vão surgir a partir de estacas, ou seja, de mudas. Nós temos aí um exemplo, então, desse enraizamento de estacas, que vai ocorrer por estímulo das auxinas. Beleza? Que mais, professor? Desenvolvimento da raiz e do caule. Olha só, a raiz é mais sensível à auxina que o caule, tá? Percebam aqui nesse gráfico, gente, olha só. A concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem um efeito inibidor sobre a raiz. Então percebam nesse gráfico, aqui nós temos a porcentagem de indução, que ela pode ser positiva ou negativa. Uma pequena concentração de auxina vai estimular o crescimento ótimo da raiz. Mas quando chega a um certo nível, certo? Observem que o que é muito para a raiz
vai apenas iniciar o crescimento do caule. E o que é ótimo para o caule faz com que a raiz seja inibida. Olha que interessante, gente. Muito legal, né? E o que mais, professor? Dominância apical. A auxina que vai ser produzida lá naquela gema apical, ela vai exercer a inibição sobre as gemas laterais. Vão manter elas em estado de dormência. Então, presta atenção. Se nós retirarmos a gema apical, que é a poda, as gemas laterais vão se desenvolver e novos ramos vão crescer, vão se desenvolver. Gente, essa técnica é utilizada nos bonsais. Você já viu os bonsais? Se você quiser fazer o seu próprio bonsai, não é que é tão simples não, mas dá para você fazer. Você planta, certo? Ali o que você quiser, uma macieira, por exemplo, aí deixa ela crescer um certo tanto. Poda a gema apical do caule e, com o passar do tempo, com certo tempo, você tira a planta, lava a raiz e poda a raiz também. Depois você planta de novo. Dessa forma você vai ter o seu bonsai, beleza? Olha aí, eu tô te ensinando até plantar bonsai. Então vamos falar a verdade? Isso daqui já vale a sua curtida aí no vídeo, pô, para me ajudar aqui no canal, beleza? Ah, e se não é inscrito, já aproveita agora e se inscreve aí, ó, nesse botãozinho vermelho, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma plantia crescendo, livre, leve, solta, feliz da vida. E a gema apical está lá. Mas quando eu corto essa gema apical, percebam que os ramos laterais começam a crescer. Belezinha? Bem, se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like, que eu já mereço por essa aula, fala a verdade, tá certo? Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!